Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, Leda? Tudo bem, turma? Hoje nós vamos falar sobre um texto meu que é baseado num filme que eu gosto muito, que eu recomendo que todo mundo assista esse filme, chamado Herói por Acidente, um filme dirigido pelo Stephen Frears, com Gina Davis, Dustin Hoffman e Andy Garcia. A história desse artigo, como é que eu produzi o artigo? Estava tendo um ciclo FINEP de cultura, organizado pelo professor Everardo Rocha, da PUC. Ele me chamou para falar com o público aberto, falar desse filme e produzir um artigo para um livro que depois ele organizou, chamado Cultura Imaginária. E eu tinha duas formas de analisar esse filme. Eu podia pegar uma sobre ética jornalística, porque o filme fala disso também, e a outra sobre a construção do herói. Como eu trabalho muito com idolatria no esporte, eu foquei mais na construção do herói. Vocês vão entender por que eu, mais adiante, vou explicar por que eu tinha essas duas opções, né, e eu optei por essa. Mas eu e Leda podemos um dia fazer um artigo em cima desse filme para falar da questão de ética jornalística, tá? Porque o filme aborda muito isso também. Vamos lá. Essa é a capa do filme, quem quiser, DVD. Eu acho que não tem no YouTube esse filme, não. Um filme de 90 e poucos, não lembro, tem mais de 20 anos. Mas é um filme assim que vocês vão gostar de assistir. Ele flui bem, não é um filme cansativo, né? É uma narrativa bem interessante e dá para pensar um monte de coisa, né? Bom, então o objetivo do artigo para esse livro do Everardo, né, é falar da construção da narrativa da figura do herói na mídia, tendo como fonte de análise o filme Herói por Acidente, dirigido... É um diretor famoso, Stephen Frears, eu gosto muito dele, né? E a gente pode ver também a forma como esse filme como uma metalinguagem, né? Você tem a linguagem de uma mídia, do cinema, para falar de outra mídia, que é a televisão. Então, acho que é uma boa forma também de se entender esse filme. Eu faço, logo no início do artigo, uma revisão da literatura clássica sobre cultura de massa. Uma parte delas vocês conhecem bem, porque ela está baseada no livro do Rosenberg e David White, somente nos artigos do Rosenberg e do David White. Então, eu faço uma revisão da literatura, elencando aquelas peças de acusação e as peças de defesa. Cito Humberto Eco, também falei na aula sobre cultura de massa. Humberto Eco escreveu o clássico Apocalipse Integrados, e eu entro na Escola de Frankfurt e um pouco na ideia do Everardo Rocha sobre isso. A Escola de Frankfurt vocês não viram comigo ainda, iriam ver em Cultura 2, mas como eles diminuíram o número de semanas, o número de aulas, então vocês não vão ver comigo, possivelmente vocês vão ver isso, imagino, vocês vão ver isso em Teoria 1 ou Teoria 2, que é o Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt, que foi fundado 1923 ou 24, se não me engano, e dentro da Escola de Frankfurt tem alguns pensadores que trabalham muito a questão da cultura de massa, e dois especificamente, que é o Adorno e o Max Horkheim. Tem um que trabalha muito com a questão de fotografia e cinema, que é o Walter Benjamin. Talvez quem gosta de fotos, essas coisas, vão acabar lendo um texto do Benjamin especificamente, que é a obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. Então, eu faço uma revisão para chegar nesse consenso aí de que a comunicação de massa seria um espaço privilegiado de produção de discursos sociais. A gente tem que entender, contextualizar, que o meu texto ele é datado. Eu estou falando numa época que eu acho que o máximo que a gente tinha era e-mail. E-mail, eu acho que é acesso discado. Você acha que nem sabe o que é isso. Eu tinha open link. Né? Você ligava o telefone e ficava... Não tinha redes sociais, não tinha nada disso. Smartphone. O máximo que a gente tinha, eu acho que eu tenho quase certeza, era só e-mail, ainda com acesso de escada. Leda deve ter, a Vanessa nem sabe o que é isso, né? Era muito ruim, Vanessa, a internet de escada era muito ruim, muito ruim mesmo. Tá? E não era o Google, a gente usava o KD, era isso? Você chegou a pegar isso, Leda? Sim, claro, né? Pegar o quê? A pesquisa não era no Google, era CAD, KD. Eu nem sei. Era um mecanismo de eu nem sei busca se na época eu tinha computador. Eu tinha, mas era assim, era muito precário e tal, enfim. Bom, então, um exemplo clássico da visão apocalíptica, né?
Está escrito errado. É Theodor Adorno e Max Horkheimer. Não é assim, não, tá? Passou. Tem que botar um X ali. Dialética do Esclarecimento é um livro clássico, onde nesse livro, um livro originalmente mesmo, o livro é de 1947, é a primeira vez que o termo indústria cultural aparece. Que alguém vai me perguntar, mas qual é a diferença entre indústria cultural e cultura de massa? Na realidade, é a mesma coisa. Só que eles queriam politizar mais o termo. Eu acho que cultura de massa tinha uma conotação democrática, de uma cultura feita pelas próprias massas. Não, é indústria cultural, ou indústria da cultura, mas botando indústria cultural. Então, o significado é o mesmo, mas só que eles estão politizando mais a discussão. E tanto Adorno como Horkheimer, eles foram até alunos do Max Weber, mas eles tinham uma tradição marxista. E o marxismo, em tese, ele tem uma coisa que a gente poderia falar otimista, porque ele trabalha com uma tese, com uma antitese, uma antítese, uma síntese, que seria a resolução dos contrários. Se alguém tiver alguma dúvida, eu explico isso mais adiante, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, mas mais ou menos trabalha com essa ideia. E eles foram criticados, Adorno e Horkheimer, pela visão apocalíptica. Assim, se você tem uma grande tese, que é a indústria cultural, qual é a antítese? O que negaria essa indústria cultural? Mas a gente tem que contextualizar também quando é que eles escreveram isso. Quem são esses caras? Eles viram 2 guerras mundiais, são alemães, presenciaram 2 guerras mundiais, viram a ascensão e queda do nazismo, do fascismo, e foram parar nos Estados Unidos, tá? E já tinha muito popular o rádio e a televisão, que aqui só vai chegar em 50, no auge da Guerra Fria, no início do auge da Guerra Fria. Logo depois do livro, eles viram aquela caça às bruxas que aconteceu no final dos anos 40 e dos anos 50 nos Estados Unidos, que foi o senador McCarthy, o macartismo, perseguindo qualquer pessoa que tivesse atividades anti-americanas. Tá? Isso é muito vago, né? Atividades anti-americanas. Então, aqui, a primeira vez que o tema aparece é nesse livro, com o intuito de descaracterizar a possível conotação democrática da expressão cultura de massa. E o capítulo que aparece esse é um capítulo que eu gosto do título do capítulo. A indústria cultural. O esclarecimento com mistificação das massas. Por que eu gosto disso? Porque na mesma frase tem um antagonismo, né? Esclarecer e mistificar. Ou seja, o iluminismo recente, né? O esclarecimento, a idade da razão, seria um engodo sofisticado, ancorado em técnicas e meios de comunicação, década de 40, com alto poder de persuasão e abrangência. Tá? Então, é legal a gente pensar nesse... O livro não é um livro fácil, tá? Mas esse capítulo, que vocês não vão ler, mas o capítulo não é difícil. Eu já vi até em banca de jornal. Tá? Não sei se a Leandro já viu. Tem uma versão só assim, hoje, a indústria cultural, o crescimento como expressão das massas, Adorno e Horkheimer. Está até em banco de jornal já vi vendendo, pequenininho. Tá? Uma tradução tranquila, fácil de ler. O livro em si é um livro com muita erudição, tal. Ele no início pressupõe o conhecimento de Grécia Antiga, de heróis gregos, enfim, mitologia grega, que não cabe aqui a gente ficar falando. Esse é um capítulo importante deste livro para nós que trabalhamos com teoria da comunicação, tá? Que nos interessa aqui. Dentro dessa história, tem um texto do Adorno, que é mais simples do que esse do Horkheimer, e dos dois juntos, né? Do Adorno e Horkheimer, que é a indústria cultural, o crescimento comunicação nas massas. É um texto do Adorno, chamado A Indústria Cultural, que está publicado num livro de um sociólogo muito importante no Brasil, acho que ele está vivo ainda, seus 80 e poucos anos, quase ver que ele está vivo, que é o Gabriel Pon, que escreveu um livro chamado Comunicação e Indústria Cultural. E dentro desse livro ele tem um texto do Adorno. E como eu falei para vocês na aula passada sobre cultura de massa, não é que eu concorde com os apocalipses, mas eu acho assim, eu gosto da dramaticidade com que ele descreve. Então, olha essa passagem que está no texto do Adorno. Né? Pretendendo ser um guia dos perplexos, nós somos os perplexos, e apresentando-os de maneira enganadora os conflitos que eles devem confundir com os seus, a indústria cultural só na aparência os resolve, pois não lhe seria possível resolvê-los em suas próprias vidas. A indústria cultural agora é muito forte. Isso. Impede a formação de indivíduos autônomos, independentes, capazes de julgar e de decidir conscientemente. Ou seja, está tudo controlado. Todos nós estamos controlados. Tá?
É muito curioso pensar que esses autores foram parar nos Estados Unidos. Tem um outro membro da escola de Frankfurt, que é o Marcuse, que foi falecido, acho que no final dos anos 70, então ele viu tudo que aconteceu nos anos 60. Ele tinha escrito um livro em 64, que era Homem Unidimensional, que em português veio com outro título, esqueci o nome do título agora, mas é One Dimensional Man. Ele dava aula na Universidade de Colômbia. E nesse livro, que é de 63, 64, ele carrega nas tintas nessa história do Adorno aí, de que não tem indivíduos autônomos, independentes, que está tudo controlado. Só que em 68 ele foi o principal, ou um dos principais, mas os americanos foi o principal guru daquele movimento de contracultura nos Estados Unidos. Aí ele foi questionado sobre isso, e aí ele fez uma autocrítica, dizendo que realmente tinha esperança, né? Não estava tudo tão controlado assim. Só que nos anos 70 ele escreve um outro livro chamado Negações, que ele fala que o capitalismo estava tão potente naquele momento que ele às vezes tinha umas brechas, mas que no final sempre prevalecia a elite dominante. Então ele termina ainda com um tom bastante apocalíptico. Mas enfim, isso é só um parênteses para falar da escola de Frankfurt. E aí, esses trabalhos sofreram críticas que os acusavam de ser elitistas, ou seja, está tudo controlado. Nós não somos seres independentes, autônomos, não conseguimos ter consciência crítica. Por que eles têm? Por que eles conseguem sair desse engodo e nós não? Tá? Tem até uma passagem do livro que eles falam que a gente deveria fazer, que nem Ulisses fez. Não está no artigo, está no livro, né? A Dialética do Esclarecimento. O que Ulisses fez para poder passar no estreito que tinha o Canto das Sereias? Você deve conhecer essa história. O Ulisses tinha que, voltando para Ítaca, para a terra dele, depois que teve uma guerra de Troia, ele ficou 10 anos, tinha um momento que ele tinha que passar num estreito que todos os navios que passavam naufragavam porque escutavam o Canto das Sereias. E ele quer passar sem naufragar, mas ele quer escutar o Canto das Sereias. O que ele faz? Ele pede para a tripulação amarrar ele muito bem amarrado, e pede para toda a tripulação, né, os marinheiros, ficarem com um tapa-ouvido, né, para não escutar o Canto das Sereias. Só ele que ia escutar. Mas como ele estava amarrado, ele não ia poder fazer nada. Aí o que ele escuta? As sereias seduzem ele. Dizem que ele é o grande herói da guerra de Troia, que ele é o melhor dos guerreiros, que ele é o mais valente, que ele é o mais inteligente, que ele é o mais tudo. E ele está doido para sair para ir para as sereias, mas, enfim, ele consegue passar porque ele está amarrado e a tripulação não escuta. Então, o Ulisses realmente, a alcunha que o Homero dá para ele é sempre o mais inteligente, o mais ardiloso. Mas como que a gente pode fazer como o Ulisses fez? Né? A escola de Frankfurt, eles conseguiram e nós não. E não dialéticos, elitistas no sentido de perguntar por que somente eles tinham consciência crítica, enquanto que os demais eram enganados. E não dialéticos, porque nessas argumentações não havia espaço para a reciprocidade do discurso, para o movimento de contradição, aquilo que eu estava falando antes. Quer dizer, se eles eram marxistas e trabalham com essa história de contradição, quer dizer, todo movimento que traz no seu seio a sua própria negação, em termos biológicos, vida e morte. Não tem a vida aqui e a morte ali. É triste falar isso, mas fecundou, tem vida e tem morte. A vida é a tese, a antítese seria a morte e a síntese seria, não sabemos, o mundo espiritual, que vira uma nova tese e assim por diante. Tá? Então, para os marxistas, quer dizer, a tese seria o capital, a antítese seria o trabalho e a síntese seria o socialismo, que teria uma nova tese e tal, enfim, até chegar no comunismo, e é sempre nesse movimento de contradição. Então, como eles eram marxistas, eles não estavam apresentando um esboço de saída viável para o impasse que eles estavam verificando. Se está tudo controlado, o que nega esse controle? Né? Então, é isso. Né? Ou seja, o movimento aqui era unilateral, afirmativo, sem troca, sem reação da população, que apática simplesmente aceitava as mensagens produzidas pela indústria cultural. Bom, a nossa perspectiva aqui. Mídia e sociedade não podem ser entendidas como departamentos autônomos, independentes entre si. A sociedade moderna é uma sociedade mediatizada. Hoje eu diria que é pós-mediatizada. Mas vamos falar daquele momento ainda assim, em redes sociais. Hoje nós estamos com um fenômeno completamente novo. Né? Era assim, até as eleições passadas, você não conseguia ganhar uma eleição sem nenhum debate, por exemplo. Não tinha essa força tanto das redes sociais. Né? Você tinha uma coisa da mídia que tinha muita importância. Né?
a famosa edição do Jornal Nacional de 89 e tal, enfim. Hoje, mas, enfim, depois a gente fala desse assunto. Vamos concentrar aqui nos anos 90 ainda. Né? Então, a comunicação de massa seria um espaço privilegiado de produção de discursos sociais. A ideia é olhar a comunicação de massa como uma forma, entre outras, que nós utilizamos para dizer alguma coisa sobre algo. Tem um antropólogo chamado Clifford Geertz, ele tem um livro chamado A Interpretação das Culturas. Tem vários artigos importantes nesse livro. Tem um famoso, A Briga de Galas na Indonésia, em Bali. E tem não sei se é nesse artigo ou em outro, que ele fala que a cultura pode ser vista como um conjunto de textos. Acho que é nesse mesmo que ele fala que a Briga de Galos não é o único texto importante para entender a cultura balinésia, mas é um texto, não é o único, mas é um texto importante. Não é uma coisa assim, o carnaval ou o futebol não seriam os únicos textos importantes para entender o Brasil, mas são textos importantes e privilegiados. E a comunicação de massa, nesse sentido, as novelas, enfim, o que a gente vê na televisão, naquele momento sem redes sociais, então, era uma forma importante que a gente teria de dizer alguma coisa sobre algo. Então, a mídia pode ser assim, entendida como uma forma moderna de contarmos para nós mesmos histórias sobre nós. Tá? Ainda que nós, como receptores, podemos, muitas vezes, dialogar com ela, né? E não estar de acordo com ela, né? Que é o que nós fazemos. Né? Bom, aí outra questão que eu peguei, né? Porque como eu fui para a questão da idolatria e do herói, eu lembro que na década de 70, quando eu fazia ciências sociais no Geral do Rio de Janeiro, tinha camisetas que se vendiam assim, que era assim, tirada de uma frase, de uma peça do Bertolt Brecht, que é um dramaturgo, escreveu várias obras, uma delas é a Vida de Galileu, que tem uma passagem que o Galileu fala, não é nenhum Galileu, o tutor, o garoto, que ele era tutor, esqueci o nome dele agora, do Galileu, fala assim, mestre, infeliz do país que não tem heróis. Aí o Galileu teria respondido, né? Mais infeliz ainda o país que precisa de heróis. Bom, essa era uma frase muito datada, ela alertava para o perigo de formar uma sociedade que não soubesse agir e se organizar por conta própria, necessitando sempre de uma figura lendária para solucionar seus problemas. Ou seja, em plena era de expansão do regime totalitário, a figura do herói seria, segundo essa passagem, uma fabricação das elites para manipular a população, fazendo com que essa se tornasse apática em estado de permanente fascínio pelo herói fabricado. Aquela coisa do 84, do Grande Irmão. Então, a maneira como eu vou trabalhar com a questão de idolatria, eu utilizo dois autores que são muito caros ao tema, né, que são importantes. Um é o Junito Souza Brandão, professor da UERJ. Ele tem 3 volumes de mitologia grega, volume 1, 2 e 3. E o outro é o Joseph Campbell, que é o herói de Mil Faces. Mitologia grega, se não me engano, volume 3, na introdução, eu acho que é esse o livro, tem o Périplo do Herói, uma coisa assim, a Saga do Herói, do Junito Brandão. Tá? Então, eu trabalho com esses autores. Então, mas afinal de contas, quem é o herói? O que diz a literatura clássica a seu respeito? Para Junito Souza Brandão, o herói, não tem um E aí, não. O herói é aquele que vive para a sua causa. São intermediários entre os deuses e os homens. Tem essa coisa, né? Que são semideuses, né? E mais, etimologicamente, o herói seria o guardião, o defensor, aquele que nasceu para servir. Ou seja, o herói faz alguma coisa, mas não é só para ele. Ele vai dividir aquilo com a comunidade que ele representa. Pega os heróis esportivos. Por mais que você fale, esse cara é egoísta, eu não gosto dele, mas a conquista de um tenista, do Guga, era a conquista do Brasil. A conquista do Ayrton Senna era a conquista do Brasil, que o subiu não pode com ele. A conquista de um jogador de futebol, seja do seu time ou da seleção, ele está representando o time ou a nação. Tá? Mesmo que ele tenha todos os louros, tal, seja egoísta, mas ele está representando naquele momento. Tá? E o Joseph Campbell, nesse livro Herói de Mil Faces, ele fala: o herói parte do mundo cotidiano e se aventura a uma região de maravilha sobrenatural, onde ele arrasta forças fabulosas, claro, está pegando muito o herói da mitologia grega, né? E logo uma vitória decisiva, agora que é importante, e regressa da misteriosa aventura com o poder de conceder dádivas aos seus semelhantes. Se pegar a imagem, vocês não eram nascidos, em 94, o Romário, quando o avião da seleção chegou no Brasil, na janelinha do piloto com a bandeira do Brasil, dividindo os louros, né, da sua glória, da glória da seleção, e ele, primeiro jogador da Copa, com os brasileiros. Tá? Bom,
Assim, o herói é quem conseguiu, lutando, ultrapassar os limites possíveis das condições históricas e pessoais de uma forma extraordinária, contendo nessa façanha uma necessária dose de redenção e glória de um povo. Mas para que sua trajetória heróica alcance esse status, é necessário que as pessoas acreditem na verdade que as façanhas do herói afirmam, senão ele não seria herói. Tem que ter do outro lado pessoas que acreditem nisso, óbvio, né? Logo, o mito do herói faz parte de uma relação com os seguidores, com os fãs, aqueles que idolatram. Sem essa relação, sem este acordo, entre aspas, o herói não é herói. Então, assim, só existe herói porque tem pessoas ordinárias. As pessoas extraordinárias e pessoas ordinárias. Sim, pergunta. Sabe uma coisa que eu estava pensando aqui? É que a definição de herói, né, que é dita, ela não é vista como algo bom ou ruim, sabe? Eu acho que o herói ele pode ser os dois. Ele pode ser uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, sabe? Aí seria o anti-herói, né? Ou vilão, que a Lila trabalha tanto. É, poderia ser o vilão. Mas eu estava associando essas características, por exemplo, no Hitler. O Hitler, naquela sociedade, para aquelas pessoas, ele era um herói. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, ele possuía essas características que estão ditas aí, e para eles, naquele momento, com certeza. Era o herói deles. Entende? Era vilão. Isso. Né? O resto do mundo, a maior parte da população, e a história botou ele como vilão. Sim. Mas é óbvio, ele não teria chegado onde chegou se não tivesse aquelas pessoas do lado dele. Sim. Muito pertinente o que você falou. E nós temos também no cinema, tem aquele Hancock, né, que é o anti-herói, não tem? Filme com... é com Will Smith na Hancock, Lida? É. Acho que é com Will Smith, né? É com Will Smith. Enfim, muito bom esse filme. Fala, Lida, fala. A Vanessa tocou num ponto bem interessante, porque assim, embora a gente trabalhe com a categoria de herói, até de um modo um tanto retilíneo, o herói, ele tem uma característica importante, ele é muito dependente da narrativa. Ele precisa ser narrado. Então, o modo como se narra, como as sociedades vão narrar os feitos desse herói, é que vai conferir a ele um aspecto muito importante, sobretudo ao herói da antiguidade, ao herói clássico, que é a questão da imortalidade. O herói clássico, ele é o herói cuja diferença em relação aos seres humanos é a sua relação com a morte. O herói clássico, ele não só não teme a morte, como ele muitas vezes a deseja. Aquiles diz isso com todas as palavras. Eu não quero uma vida sem glória. Eu prefiro uma morte gloriosa. É difícil a gente encontrar um ser humano comum que tem uma frase dessa. Eu não diria isso, assim. Eu diria, eu não. Eu quero uma vida, assim, de boa, tô tranquila, tô aqui na minha. Só para esclarecer, assim, o Aquiles, a situação do Aquiles é o seguinte, ele era jovem e a mãe dele era uma deusa. Ele era filho de um humano com uma deusa. E ela não quer que ele vá para a guerra, ela quer esconder ele, mas Ulisses descobre ele, enfim, não vou dar os detalhes. Mas aí ela tem uma conversa com ele e fala para ele assim, Aquiles, se você for para Troia, você não volta vivo de lá. Você vai ser lembrado pela eternidade. Se você não for para Troia, para a guerra, ficar aqui, você vai casar, vai ter netos, vai morrer velhinho, mas não vai ser lembrado. Ele opta pela morte... Pela morte ser lembrada, pela morte narrada, né? Aliás, a relação... Fala. Aquele de Jean-Pierre Vernant, que é Sim. A Bela Morte de Aquiles, e o cadáver ultrajado, acho que ele trabalha com a Bela Morte de Aquiles e com o traje que Aquiles faz ao corpo do Heitor. Enfim, isso aí daria uma outra aula. Fala, Lida. Só para completar, então a gente tem o herói clássico, né, que tem essas características um tanto perfeitas, embora eles não sejam tão perfeitos, mas eles são narrados como perfeitos. No século XII, vai haver uma certa modificação em relação à tipologia do herói. O herói é o herói de cavalaria, é o cavaleiro. Ele perde um pouco daquele ímpeto violento, é um tanto romantizado, mas o que é importante aqui, esse meu introito, é que no final do século XIX, Vanessa, vai nascer a figura do anti-herói. Tá? E o que é a figura do anti-herói? Todos esses heróis, o clássico, o herói de cavalaria e o herói romântico, que vai ser muito exitoso também literariamente, eles partem de um
de uma narrativa perfeita. Mesmo que eles cometam erros, obviamente que eles cometem, mas esses erros eles são colocados em segundo plano porque eles são narrados como perfeitos. Então, alguns autores, e eu destaco o melhor deles, que é o Dostoiévski, ele vai pensar o seguinte, mas cadê o aspecto humano? Por que a gente não pode levar a cena como protagonista aquele indivíduo que tem medo, aquele indivíduo que mente, aquele indivíduo que não sabe o que fazer e que é igualzinho a você, leitor. E que não necessariamente por isso é bom ou ruim. É um ser humano. Assim nasce a figura do anti-herói. Ele nasce em oposição a essa figura absolutamente perfeita. Tá? Então, o anti-herói ele é uma espécie de crítica literária e que é muito exitosa. Tem muitos anti-heróis que a gente adora, né? Nos quadrinhos tem um monte. Uma crítica incisiva à narrativa perfeita do herói, sobretudo do herói clássico. E a Lida vai lançar um livro, acho que ano que vem, né? Sobre a tese. Esse ano ainda. É esse ano? Esse ano. Mas sim, mas com as pessoas presentes eu não. Espero que sim, né? Que é justamente a tese de doutorado dela, que ela trabalha com os vilões, né? Ela trabalhou com um tema bastante caro e bastante interessante para todos nós. Né? Enfim, vilões do esporte, do futebol. Vamos continuar aqui. Deixa eu tirar aqui. O campo e a façanha do herói. É alguém a quem foi usurpada alguma coisa. O que sente está faltando algo entre as experiências normais permitidas aos membros da comunidade. Só para ficar claro essa frase do campo. Eu tenho um artigo que eu publiquei com a Maria Cláudia Coelho, que é professora das Ciências Sociais, nono andar da UERJ, ela já foi da comunicação, que era uma análise que a gente fez sobre a Tina Turner e o Baby, sobre 2 filmes. Um filme da Tina Turner, que é a Tina, What's Love Got to Do With It, que tem uma canção dela, e um do Baby Ruth, que era um lendário jogador de beisebol nos Estados Unidos. Na realidade, eu analisei a Tina Turner e ela analisou o Baby Ruth, e depois a gente cruzou. Quais foram as semelhanças que a gente viu? Os dois têm um passado com uma perda, muita dificuldade. A Tina Turner ela é abandonada pela mãe. A mãe sai com a irmã e deixa, pela mãe não disse que não podia cuidar de 2 filhos, e deixa ela ao cuidado da avó, mas optou por uma irmã. E ela ficou sendo criada pela avó. Tem uma cena ela chorando. É uma biografia autorizada. O Baby Ruth ele é deixado no orfanato com os pais vivos. O orfanato geralmente é quem não tem pai. Quer dizer, ele tinha os pais biológicos vivos, mas que achavam que ele era um menino, tinha um termo que ele usava no filme, incorrigível. Ele era incorrigível, então ele vai parar no orfanato. Então os dois têm perdas muito grandes, tá? O da Tina Turner, eu acho que vale a pena ver esse filme, que tem uma das cenas mais emblemáticas da história da Tina Turner. Ela, para quem não sabe, ela foi casada com o Ike Turner, que era um escultor de talentos, e ela faz parte da banda dele. No início tudo é maravilhoso, tal, eles se casam, têm filhos. Só que o Ike bebia muito e era muito ciumento e vai ficando com ciúmes quando ele percebe que ela é a grande estrela da banda. Ainda que ela, em nenhum momento, ela queira ser mais, assim, queira ultrapassar o Ike. Ela queria dar todo o palco para ele, mas ele era muito ciumento. Ela tenta uma separação, não consegue, ele bate nela, tal, até que um dia ela consegue uma fuga, tal, e vai para a justiça. Aí, no tribunal, na justiça, no juiz, ele vai com o advogado, tal, achando que ela vai querer os bens que eles acumularam, tal. Ela abre mão de tudo. A única coisa que ela quer, pasme, é aquilo que fazia ela sofrer, por um lado. Ela queria só continuar usando o nome Turner. O nome dela era Anna Mae Bullock. Tina Turner foi o Ike Turner que deu esse nome para ela. E o Ike fica meio perplexo, assim, tá, é só isso, porque ela sabia que ela não podia começar uma carreira com outro nome, que ela acreditou no potencial dela, no talento dela, e falou, não, eu sou Tina Turner, e é com esse nome que eu vou seguir em frente. E é a Tina Turner que a gente conhece. Maravilhosa, né? E Sim. Vale a pena ver esse filme. O do Baby Ruth também vale a pena ver, os dois são bons filmes, tá? Ela não era igual Beyoncé, sabe? Só tinha um nome, não precisava de sobrenome. Só Beyoncé, ponto. Ela precisava do Turner. Precisava do Turner. Muito bem. Bom,
Então, não basta o ato heróico... Ai, está pulando aqui. Não basta o ato heróico em si isolado. O ato tem que vir acompanhado de um passado difícil, de uma vocação extraordinária e de um presente glorioso, impregnado de uma mensagem redentora. A mídia dita a saga do herói, isso é poder, né? Ela tem poder, superdimensionando certos atos e relegando um plano secundário, outros omitindo alguns. Aqui eu tenho que tentar fazer uma sinopse do filme. O filme é o seguinte, ele começa nos Estados Unidos, acho que seja Nova York, em Chicago, e uma repórter, que é a Tina Davis, né, está entrevistando, não sei o número, o suicida número 127, na onda do suicídio, estava assolando o país, e ela está entrevistando o cara, antes do cara se jogar de um prédio de 50 andares, e um cara que tinha uma conta bancária, não sei quantos milhões de dólares, uma família tranquila, tal, sei lá, e queria se matar. E ela entrevista ele antes de ele se jogar. E aí ela chega na pergunta assim para o cinegrafista, que está muito caricato, ela fala assim, você conseguiu filmar isso? E depois ela tem um certo drama de consciência. Nossa, como é que eu pude perguntar isso? Aí, no dia seguinte, antes dela chegar na redação, tem uma conversa do editor com o cinegrafista e ele falando que acha que ela chegou a pensar em salvar ele do suicídio, o cara. Aí o editor fala assim, não, salvar não é o nosso papel. Quem tem que salvar são os bombeiros. Nosso papel é apenas descobrir não sei o que e tal. Então, teria uma discussão sobre ética jornalística ali. Mas eu optei para fazer a questão do herói. Então, quando eu vi esse filme, eu falei, nossa, aqui tem uma questão muito forte. E foi na mesma época, esse cara até se matou. Teve um fotógrafo que ganhou um prêmio muito importante. Você deve ter visto essa foto. É uma foto que tem não sei se é um urubu, um pássaro. É um urubu perto de uma criancinha. Que está para morrer, ele está pronto para atacar, esperando ela morrer. Sim. E esse cara acabou se matando, porque ele foi muito criticado depois, ganhou um prêmio, porque ele não fez nada. Ele falou, não fiz nada porque não tinha o que fazer. Ela ia morrer de qualquer maneira, mas ele optou por fazer a foto. Né? Acho que foi tão forte para ele, eu acho que eu não sei, tem que ler mais sobre a história dele. Eu acho que ele acabou se matando por conta disso. Né? Acho bem provável. E ele ganhou um prêmio, né? Ele ganhou um Pulitzer, ganhou, foi. Eu acho que foi as críticas que ele sofreu com essa foto, né? Sim. Ele ou muita um drama de consciência, ele podia fazer, será que não dá para pegar a criança no colo e, sabe, fazer alguma coisa, será? Tem aquela foto da menina também, do Vietnã, que ela corre, né, pelada também. Sim. Mas aquela você não tinha muito o que fazer mesmo, porque ela vinha na tua direção, né? E você tirou a foto, né? Então, assim, o que é jornalismo, até onde você vai para um furo, uma notícia, né? Então, isso é uma questão que o filme trabalha. E a outra, assim, o que é notícia? Porque, num dado momento, então, o que estava era a questão dos suicídios. Aí, ela, repórter, quer falar? Não, eu ia falar uma coisa mais assim, ó, eu ia viajar, esquece. Pode continuar. Depois você entra, depois pode viajar um pouquinho, só para tu entender o filme. Aí ela vai receber um prêmio em uma outra cidade, Nova York e tal. E ela está descascando uma cebola, faz um discurso emocionado e tal. E na hora que ela está voltando, o avião dela tem um problema e ele faz um pouso forçado num lugar assim, numa ponte, estava chovendo. Enfim. E aí tem um cara, que é o Dustin Hoffman, que ele não é assim ele não é um assaltante à mão armada, ele faz pequenos furtos, ele encontra uma carteira ali, ele pega a carteira, ele vende cartões de crédito, ele não é um larápio, vamos dizer assim. O filme, quando começa, inclusive, ele está no tribunal, essa cena é muito emblemática, com a advogada dele, que é uma advogada que é muito jovem, chama ela de estagiário, e na hora que a advogada está defendendo ele perante o juiz, ele pega a carteira dela, e debaixo da mesa, ele bota várias notas de $100 no bolso dele, e bota a carteira de volta, para entender quem é o cara. Aí, na hora que estão saindo do tribunal, ela fala para ele assim, aí você entende que ela já tinha emprestado dinheiro para ele, ela fala assim, aquele dinheiro que você me devia, você pode pagar? Sim, tem um dinheiro aqui. Ele pega o dinheiro, que ela não sabe que é dela mesma, e vai devolvendo uma parte desse dinheiro para ela. Uma parte só pequena, para mostrar quem é o personagem. Então, esse personagem, que é separado, tem um filho, acho que de 12 anos, ele está indo pegar o filho para ir ao cinema, e então tem uma tempestade, o mundo vem abaixo, e o carro dele morre no meio de uma ponte, e ele vê esse avião que cai ali e vê as pessoas berrando, socorro, socorro. E ele fica xingando, os bombeiros vão chegar daqui a pouco, mas tem uma hora que bate um negócio nele,
ele resolve ir lá para abrir a porta do avião. Um avião que estava em chamas, podia explodir. Ele está muito preocupado com o sapato de $100 que ele tinha comprado. Ele só falava nisso. $100 shoes, e tal. Aí ele tira os sapatos e vai lá, abre a porta, o pessoal passa por cima dele, aí ele vai lá, porque ele tem um garoto que tem dado do filho dele, que fala assim, senhor, vai salvar meu pai lá dentro do avião. Ele na hora dá um fora do garoto. Fala, não, os bombeiros vão chegar. Aí o garoto insiste, ele fala, não, teu pai. Ele fala, Fletcher. Aí ele vai entrando no avião e perguntando quem é Fletcher, mas mesmo que não é Fletcher, ele vai salvando um por um. Você é Fletcher? Não. Ele vai xingando e vai salvando. Fletcher já tinha saído. E num dado momento ele salva a repórter. Mas no que ele salva a repórter, ele vê a bolsa dela e rouba a bolsa dela, com os cartões de crédito, mas salvou. Aí, quando ele volta, ele viu que o carro dele estava sendo rebocado, e aí ele chega atrasado lá para pegar o filho dele. A mulher não acredita na história dele, vai contar a história do avião. Mas você com essa história mais uma vez. Aí ele está arrasado, ele consegue pegar carona com um cara, que é o Andy Garcia, que tem um carro assim, bem velho, né? Tipo, ele mora dentro do carro, né? A cadeira no carro, mas um cara que tem uma fala bem devagar, bem mansa. E ele conta toda a história para o Andy Garcia e fala, inclusive eu perdi meu sapato, só tem um par de sapato e tal, não sei o que fazer com ele. Aí o Andy Garcia fala assim, esse morador de rua, que tem um carro bem feio, fala assim, não, eu conheço um amigo meu que é perneta, quanto é que você calça? Tanto, não, acho que meu amigo tem uma perna só, eu acho que vai caber nele. Aí ele dá o sapato para o cara. E aí perde o emprego, ele está cada vez mais enrolado, perde o emprego, não sabe como pagar a advogada, tá essa história toda. E aí a repórter que foi salva, não sabe por quem que salvou ela, né? Porque ela estava meio desmaiada, não reconhece, ela começa a procurar o anjo do voo 104, ou seja, da notícia sobre a onda de suicídios, passa a ter quem é o anjo do voo 104. E aí a televisão oferece $1 milhão para quem aparecer. E tinha que aparecer com aquele outro par de sapatos. Essa é a história, que não estava mais com ele. Não estava mais com ele. Então, assim, e ele não está sabendo dessa história, que ele não estava vendo televisão, tem a história dele. Claro que é cena caricata, ele tem assim, 500 pessoas na fila dizendo, fui eu que salvei, todo mundo querendo $1 milhão. Né? E ninguém tinha um par de sapatos. Como ele não aparece, na hora que ele vai aparecer, quando ele vê que tem a proposta, ele está vendendo os cartões de crédito para 3 pessoas que ele não sabe que são policiais, que já estavam atrás dele. Então, na hora que ele está vendendo os cartões de crédito, ele vê anunciando o prêmio de $1 milhão. Aí os caras prendem ele e falam, não, eu ganhei e tal. Enfim, é um drama que você diz, caramba, o cara vai preso, ele fica na cadeia e ele fica... Depois de uma semana, o John Bubber, que é o cara que ele deu o sapato, que era o morador de rua, aparece com um sapato para ganhar a recompensa. Bom, você sabe, imagina como é que o Dusty Hoffman é Bernard Laplante, que é esse vigarista. Quem é o John Bubber? Ele é um sujeito especial, ele tem um discurso altruísta, ele não queria mídia, ele queria o dinheiro. E aí, porque ele viu o outro cara não apareceu, mas ele queria ajudar as pessoas. Na hora que ele está com o microfone, ele chega e fala assim, na rua tal, esquina com a rua tal, tem não sei quantas pessoas que estão dormindo e estão com frio, eu queria que todo mundo levasse cobertor para eles, tal, comida. Então ele começa a fazer um monte de coisa para a população de rua. Então ele não é um impostor militante. O filme poderia ser, em vez de herói por acidente, poderia ser impostor por acaso, ou impostor por acidente. Ele tem carisma, um discurso para os fãs, e a mídia vai ter que descobrir um passado difícil. Ele já tem um passado difícil que ele mora ali, mas assim, tem que entender mais do passado dele, tem que contar a história dele. Né? E ele é super tímido, ele não quer, a jornalista fica afim dele. Tem uma trama interessante aí. Né? Então, aí, quando vai pegar o passado, a mídia descobre uma proeza no Vietnã, porque ele lutou no Vietnã, aí, claro que ela dimensiona o fato. Uma proeza que teve lá um incêndio, que salvou as pessoas, aí entrevista 3 pessoas, fala, não, ele sempre foi um cara com atitudes heróicas, o John Bubber é esse cara, tal. E no presente, ele vai visitar o menino em coma, pede para a mídia não filmar, não filma não, fala algumas coisas no ouvido do menino, e o menino se recupera. Se o menino se recuperasse, a mídia não ia dar atenção. Quando o menino se recuperou, é como se fosse um milagre proporcionado por ele. Então, toda a sociedade está encantada com ele. Passaram alguns dias,
o Bernard Laplante sai da prisão e quer ir atrás dele. Ele não consegue, porque ele está sendo rodeado de muita gente. Mas, no fundo, ele vai escutando a voz do Bernard Laplante. Bárbara, você é um impostor, você é um impostor. Aquilo vai dando um drama de consciência nele, não, porque ele não é um cara do mal. Aí o cara aparece e fala, caramba. E diante das câmeras, os entrevistados o descreviam de forma mítica, descreviam o Bernard Laplante como uma pessoa generosa e gentil. Ele entrou no avião xingando e falando palavrões. Mas a repórter perguntou para o garoto, quando você falou para ele salvar teu pai, o que ele falou? Ele falou, eu vou salvar meu pai. Ele não falou isso. Os bombeiros vão chegar. Depois é que ele falou que ia lá. Ele estava xingando, falando palavrões, preocupado com o sapato. Mas aí já cria toda aquela diante das câmeras e fica meio... Aquela edição vai sendo feita, né? Então, essa é a história do filme, que eu estou resumindo aqui. Vou pegar umas passagens para a gente tentar entender como é possível você construir a história de um herói sem um anti-herói. Esse é o ponto. Como eu não fui pelo lado da ética jornalística, ainda que perpassa alguns momentos, como foi possível a mídia construir um herói que não era o herói de fato. Tá? Porque ele tinha todas as características do herói. O passado, as dificuldades, o altruísmo, ele tinha tudo aquilo, ele só não tinha um ato, mas ele tinha as características. Eu até faço, quando eu dou essa aula presencial, depois, no final da aula, eu divido a turma em grupos e peço para eles borarem assim, vocês trabalham na imprensa e sabem que o herói, de fato, é o Bernard Laplante. E vocês têm que render uma história boa com ele, porque vocês investiram $1 milhão. Como é que vocês vão fazer para... Porque ele falava assim, ele odeia hospitais, odeia idosos, odeia pobres, odeia não sei o quê, odeia crianças doentes. Como é que você vai trabalhar, qual o marketing vai fazer em cima desse cara? Mas ele foi um herói de fato. Mas ele é esse cara. Tá? Então, a mitificação da proeza é a edição de uma biografia. Olha como é que o mito é importante, como é que ele tem uma eficácia social. Interrompeu um julgamento. O cara está fazendo um julgamento do Bernard Laplante, de repente alguém sopra do ouvido do juiz, alguma coisa. Aí quando sopra no ouvido do juiz, ele fala, opa, o herói do voo 104 vai aparecer na televisão. Ele interrompeu o julgamento para ver quem era o herói. E ela, advogada, para tirar ele da cadeia, o Bernard Laplante, ela vendeu um carro e piorou as joias para pagar a fiança de um cara que ela acha que é um vigarista. Ele é um vigarista. E ele mesmo fala, meu Deus do céu, a sociedade está louca, até você está louca, você não sei o quê, você acha que o Bob é um herói? Eu não vou te explicar nada, não sei o quê. Ele está irritadíssimo com essa história. Né? Então, tudo isso vai ocorrendo porque a mídia, no primeiro momento, já vinha espetacularizando, ou entrevista vários recursos audiovisuais, né? Uma coisa assim, quem é o anjo do voo 104? Tem lá só um vulto assim, dele aparecendo. Vocês têm que ver o filme para entender melhor. Vanessa, se eu não estiver explicando bem o filme, você que fala, tá? O drama do filme é esse, tá? Tem um cara que tem um ato heróico, mas não tem o perfil do herói, e o outro que não tem um ato heróico, mas tem o perfil do herói. E você vai construir uma narrativa em cima do outro. Professor, fala. E o que vale de verdade? É o ato ou a pessoa ter as características? Se a Leila não falou que o que importa são as narrativas do herói, teria que ser as duas coisas. Mas, nesse caso, valeu muito mais as características. Pois é, se a turma toda puder fazer esse exercício, ver o filme, assistir o filme e pensar assim, não, o herói é o Bernard Laplante. Eu vou construir uma história em cima dele. Quanto tempo vai durar essa história? O outro vai pegar o microfone, vai falar para ajudar as pessoas que estão na rua, não sei o quê. O Bernard Laplante vai sair xingando todo mundo. Ah, não quero saber. Tem uma cena, por exemplo, que mostra... Olha que eu acho que hoje em dia seria fácil transformar uma pessoa em herói assim, hein? Talvez sim, Não, mas transformou um cara que não tem um ato heróico. O Bernard Laplante tem uma cena que mostra no filme, também que ele está com o filho. Ele está com o filho no restaurante. Ele ia contar para o filho a história do avião, acabou não contando. E o filho falava para a mãe dele, mas o papai ia contar uma história. Ah, você está achando que teu pai ia entrar num avião e chama uma pessoa? Isso não é teu pai, porque ele não tinha essa característica. E tem um momento que ele vai numa pizzaria com o filho e o filho acha uma carteira no banheiro. E o filho quer devolver a carteira para o gerente. Ele, não vamos devolver para o gerente. Que isso? O gerente, eu vou entregar para a polícia, porque o gerente vai fazer. Ele enrola o filho para ficar com a carteira e com esse dinheiro ele compra o presente para o filho depois. Ele não é assaltante, assim. Ele é um larápio, ele faz furtos, ele acha as coisas e se aproveita. Tá? Essa é a figura do Bernard Laplante. Né? A identificação como comum. Repara, no final do filme, o Bubba, como exemplar, ele transmite essa seguinte mensagem à população. Eu achei uma mensagem bullshit.
Eu acho que todos somos heróis no momento certo. Todos temos algo nobre dentro de nós. E, às vezes, somos menos heróicos. É a mídia que dá destaque a uma pessoa em um momento, e não a outra. Sou como qualquer pessoa, cheio de fraquezas, com alguma coragem e com decência. Acho que sou um herói. O herói é um símbolo do que temos de bom. Bom, vocês olham para mim e talvez vejam apenas o que há de bom em vocês. Eu botei assim. Isso é um discurso heroicamente correto, contendo uma boa dose de paradoxo e de humildade necessária. Porque se somos todos heróis, não haveria heróis. Ou seja, só existe heróis ídolos porque tem homens comuns e ordinários. Tá? Olha como é que o filme se desenvolve. Um dado momento, a polícia liga para a repórter para falar que eles tinham achado o cartão de crédito roubado dela. E aí eles vão, aí ela vai, acho que ela não vai com a polícia, não. O cara dá o endereço, ela descobre o endereço de onde morava o Bernard Laplante e ela quer ir falar com ele. Só que ele não está em casa. Eu não sei quem consegue arrombar a porta, o síndico também, lá que estava devendo dinheiro. E aí ela acha o primo que ela ganhou. Ela acha ali. Ela começa a desconfiar que ele é o herói do voo 104. Mas ela não quer acreditar que seja ele, porque a outra história rende muito mais. Ela fala, caramba, como é que esse cara é esse? Será que foi ele mesmo? Salvou as pessoas? Hein? Ah, chegou o Ronaldo aí, né? Bom, aí, então, esse é o drama do final do filme, tá? Já estou contando aqui o spoiler assim. Porque o Bubber, num dado momento, ele está com esse drama de consciência, ele está no alto de um prédio querendo se matar. E toda a mídia está em volta dele. E ele quer se matar. Entendeu? E aí, quando ela está discutindo com o Bernard Laplante, ela está na casa dele, ele aparece depois, ela já desconfiada, ela pega ele e fala assim, não, vamos lá, o Bubber quer se matar. E aí tem um diálogo muito emblemático, vocês vão entender aqui. Tá? Bom, quem é o John Bubber? É o arquétipo esperado pela população. Aí a tua pergunta vai ser respondida aqui, Vanessa. Por isso, a espetacularização da mídia em todos os dados foi tão bem sucedida. Essa edição é, de certa forma, realizada em comum acordo, entre aspas, com o público, e ancorada no carimbo do líder de fogo. Daí a eficácia do discurso de Bubber na mídia. Para que isso pudesse ocorrer, foi necessário que mídia, herói e público estivessem sintonizados. Quem é o Bernard Laplante, como anjo do voo 104? Ele tem um ato heróico, mas seu ato heróico tem uma dimensão menor. E a sua história não ia render muito. Porque você vai chegar um momento e saber que ela já sabe que o herói não é ele, porque ele vai fazer um acordo com o Bubber. Tá? Quando ele vê que o Bubber está para se suicidar, para se matar, e ela puxa ele, e ninguém consegue chegar perto do Bubber, isso aqui é o diálogo que eles têm no caminho que eles estão indo para o hotel. É um momento quando a repórter Gail Gale, o cinegrafista da televisão, e Bernard Laplante estão a caminho do hotel, onde o Bubber ameaça se suicidar, temos um diálogo que demonstra como a mitificação do herói na mídia pode nos levar a construir outras versões para os fatos que vão surgir. Olha só que diálogo emblemático. A repórter fala assim, naquele dia, John teve um momento de fraqueza. Estava na pior. Roubar a minha bolsa foi um impulso. Ela quer construir essa história. Aí o cinegrafista roubou sua bolsa durante o resgate? Gay falou, sim, e vendeu para esse chantagista aqui, que fez chantagem. O cinegrafista, salva tanta gente e rouba a sua bolsa? Ela, sim, porque ele foi um herói. Não esperava recompensa, nem ser identificado pela imprensa. Algo fez entrar lá, dentro do avião, né? Quando o bom senso dizia o contrário. Para ele seria o suficiente vender os cartões por alguns trocados. Para ter uma refeição decente, tudo isso é extraoficial, Tiago. Porque se ele viver, Laplante não irá chantageá-lo e ela vai lhe pedir desculpa. O Bernard Laplante, eu pedi desculpa para Bubber? Eu posso negar que estava com os cartões no avião. Olha agora a resposta do Bernard Laplante. Pode mentir, você quer dizer. Ou seja, ele está dizendo que está mostrando para ela que foi ele que estava lá no avião. Ele não quer falar, mas daí pode mentir, você quer dizer. Aí, talvez não. Talvez conte a verdade e ele será um herói maior ainda. E você será a coisa mais repugnante a existir. Quando chega no hotel, o Bernard Laplante tira lá os bombeiros e tal, e diz, não, deixa que eu vou falar com ele. Aí ele entra no parapeito, o Bubber vê ele fala, peraí, vamos conversar. Não, aí senta aqui, aí os dois sentam. Aí a mídia toda começa a querer descobrir quem é o cara que está conversando com o Bubber. Aí descobre quem é ele. Aí a mulher vê, olha teu pai lá. Aí eu falo, vamos lá ver, teu pai fazendo isso. Aí tem uma hora que ele faz assim, faz um gesto assim, né? E aí as pessoas não sabem do que se trata. O que é isso? Não sei o que tá. Estou pedindo 2 cafezinhos. Fica a mídia especulando. Dizem que quando o suicida fica 1 minuto no parapeito e não se joga, é porque não vai se jogar mais. Fica várias especulações. Bom,
E aí, na conversa dos dois, aí ele vai chantagear de fato. Ele fala assim, você gastou tudo, ele fala para o Bob, você gastou todo o dinheiro? Não gastei quase, ainda tenho muito. Você quer para você? Não quero para você. Mas como assim? Olha só, o herói é você. Não, o herói é você, você não está vendo. Não, o herói é você, as pessoas te amam, até eu gosto de você. Todo mundo gosta de você. Cumpra o seu papel, seja um herói. Continua fazendo o que você estava fazendo. Você visitou o garoto no hospital, em coma, o garoto sobreviveu. Aí ele falou o nome do garoto. Fulano sobreviveu. Viu? Você sabe até o nome dele. Eu vomito quando vejo crianças doentes, não sei o que e tal. Então, o que você quer? Não, eu quero o seguinte, eu quero que você pague a faculdade do meu filho. Ele pediu umas coisas assim, de dar uma boa educação para o filho. Foi isso que ele pediu. Mas você mantém a história do herói. Aí uma hora que eles estão no parapeito, né? Aí bota a mão assim no parapeito, aí ele bota a mão no rosto, aí fica aparecendo a fuligem do avião, a repórter olha para ele, e aí ela saca tudo, ela tem certeza que é ele. Esse cara que é o herói. Aí na hora que ele entra lá no quarto, isso que e tal, e o Bob está dando entrevista, ele já salvou o cara lá do suicídio, ela entra e chega para ele e fala assim, pode falar a verdade, foi você que estava naquele avião que me salvou a vida, não sei o que. Ele fala assim, você acha que eu entraria no avião em chama para salvar pessoas? Eu não sou o tipo, quem fez isso foi o Butler. Ele continua ligando para ela. Mas tem um momento que ela fala alguma coisa para ele, no final, fala assim, bom, de qualquer maneira, extraoficial, obrigado por ter salvado a minha vida. Ele fala assim, de nada. Ela tem certeza que é ele. Mas ela não vai desmistificar mais a história, porque ela sabe, não, eles fizeram um acordo e essa história vai render muito mais. O Butler, não sei o acordo que fizeram, o Butler é um cara que tem um discurso altruísta, que a sociedade quer, então vou manter essa história. Então é mais ou menos isso que eu estou tentando trabalhar. Assim, quer dizer, você, nesse caso, claro que o filme é para a gente refletir, para a gente pensar, né? Você pode ter um herói sem um ato heróico. Ou seja, a mídia tem poder. Pode ter poder sob algum limite. Você falar que a mídia tem poder é muito óbvio. Fala assim, de dia, a gente, quando o tempo está aberto, você vê o sol. De noite, quando você quer ver a lua. Sim, mas como é que se processa isso? Como é que você vê o sol e vê a lua? É o processo. Quer dizer, que a mídia tem poder é muito óbvio. Mas como que se dá esse poder? É isso que eu estou tentando entender aqui. Como é que se construiu um herói sem um ato heróico? Por que isso foi possível? Porque o Bubber tinha todas aquelas características do herói. Ele só não tinha um ato, né? Então, a fraqueza de Bubber é não somente perdoada, como vista como algo ainda mais heróico. Isso antes de chegar no hotel, né? A existência de um acordo entre mídia e público na construção de histórias. É isso que é interessante perceber. Dizer que a mídia produz, como bem entende, mitos, fatos e acontecimento cotidiano é uma afirmação precipitada, que não resiste a uma observação mais cuidadosa. Da mesma forma, crer na existência de um acordo pacífico, sem conflitos entre mídia e público, também não resiste a uma análise mais profunda e criteriosa. Entendeu, Vanessa? Na verdade, estudar e entender este acordo é uma forma que temos de ganhar uma compreensão maior da sociedade em que vivemos. A gente sai um pouco dessa história de herói. Tem um filme que eu gosto muito, que é acho que é Match Point, do Woody Allen, que tem um cara comete um assassinato e a Scotland Yard está atrás desse cara. Né? Esse cara se safa porque na região tinha um cara que já tinha passagem pela prisão e não tinha cometido homicídio ainda, mas já tinha feito furtos, roubo, assalto à mão armada. Então foi mais fácil você culpabilizar ele do que o outro cara que não tinha nenhum passado. Entende? Então, às vezes, se o passado te condena. Então, às vezes, você é mais fácil colocar a culpa naquele cara. Uhum. Porque ele tem todo o perfil de que é plausível que ele pudesse fazer aquilo, mas ele não fez aquilo. E o outro é como se não fosse plausível. Então, eu estou trabalhando aqui muito mais para a plausibilidade dos fatos. O artigo tem umas explicações mais detalhadas, obviamente, e tem algumas citações do Christoph Lasch, que fala como que, às vezes, da publicidade, da propaganda, a plausibilidade ela tem um peso muito importante. Então, a gente tem que estar atento a isso. Claro que a mídia tem muito poder, ela faz a edição, ela secundariza vários fatos, superdimensiona outros, mas você tem que dar material para ela também. E você tem que ter alguma coisa que... o filme é uma sátira também, assim, como é que você mudou, de repente, uma onda de reportagens sobre a onda de suicídios, enfim, reportagem uma onda de suicídios para, de repente, sobre o ônibus do voo 104. Ela teve poder, ela agendou esse assunto. Ela mudou de um assunto para o outro. Então, isso é poder. Vamos falar agora sobre outro assunto. E aquele assunto? Tá? Quer perguntar, Vanessa?
Não, eu queria só fazer um comentário de que eu acho que esse filme também ele fala muito sobre a sua reputação, né? A sua imagem. Estereótipo E um pouco, né, Vanessa? isso, sabe? Então, tipo assim, era mais fácil, talvez, para a mídia comprar aquela ideia, sabe, daquele cara que era bom e que fazia coisas boas. Era mais fácil, ela seria até bem mais aceita pela população do que ela, sei lá, ela filmar ou fazer, sei lá, toda uma investida naquele cara que é totalmente, né, nem aí para as pessoas, não gosta de ninguém, entendeu? Mas que cometeu o ato heróico, que fez o ato. Exatamente. Mas é isso que eu gosto desse filme. Quer dizer, eu falo assim, é uma linguagem da mídia, que é o cinema, falando de outra mídia. De uma forma que você tem 2 anos aí. Uma para falar da questão do herói, né? E a outra que um dia, se a Elisa quiser, a gente pode fazer um artigo do mesmo filme, pegando a questão de jornalismo. Pode chamar a Letícia para trabalhar com a gente, a professora Letícia, né? Que dá o teoria do jornalismo. Ela pode nos ajudar a trabalhar o que é ética jornalística e como que esse filme trabalha também com a profissão de jornalista, né? Enfim, é isso, gente. Acho que ficou Uma questão também dos dois atores, né? Tem o Dustin Hoffman, que faz o herói que é o herói, mas acaba não sendo considerado enquanto tal, e o outro que é o Andy Garcia, que era um galã da época. Então, acho que o filme também tematiza um pouco isso, essa questão da aparência que se encaixa como alguém que é capaz de fazer isso ou fazer aquilo. É muito comum, às vezes, a gente olhar para uma pessoa assim, nossa, cara de psicopata. Como assim, cara de psicopata? O que faz essa pessoa ter cara de psicopata? Nossa, a pessoa tem um semblante, dá tanta paz na gente. Então, às vezes não é nada disso. Ele é um psicopata, geralmente, tá? Então, o filme também mexe bastante com isso. Eu queria fazer uma pergunta para o Ronaldo e para a Vanessa. Posso? Pode. Ronaldo e Vanessa. Essa trajetória do herói, né? Essa figura do herói pensada a partir de alguém que passa por uma série de dificuldades. Geralmente o herói tem sempre, né, muitas dificuldades enfrentadas, supera essas dificuldades e consegue alcançar alguma coisa. Em que medida esse tipo de narrativa heróica, inclusive o uso dela midiático, inclusive nos esportes, Ronaldo, mascara, na verdade, uma sociedade absolutamente desigual. Como, por exemplo, a Vanessa já deve ter visto, o Ronaldo também. Olha este atleta, ele corre 18 horas por dia. No restante, ele trabalha em 2 empregos, aliás. Durante 2 finais de semana, sim, digamos, durante 2 finais de semana ele trabalha, nos outros 2 finais de semana ele treina e acabou de conseguir um 3º trabalho para conseguir sustentar a sua vida de atleta. Finalmente, fulano de tal conseguiu participar dos Jogos Olímpicos. Essa é a sua grande vitória. Toda vez que eu ouço uma narrativa desse tipo, e tem um filme que é A Procura da Felicidade, vocês conhecem? Com Will Smith. Eu tenho uma raiva desse filme, assim, que vem do fundo do coração. Que é a história de um cara que chega e fala para o filho, assim, muito bonito, jamais digam que você não pode. Aí, ao longo do filme, é uma tragédia após a outra. O pai tem que dormir no metrô com a criança passa por 1000 agruras, todas as dificuldades possíveis que vocês possam imaginar. E, por um ato de sorte, ele consegue a atenção de um empresário. Ele está jogando um joguinho, o empresário chama a atenção e, nossa, acho que você é inteligente, participa lá da seleção de estágio, que ele participa sem ganhar nenhum dinheiro, vai às vezes com um único sapato rasgado. Toda vez que eu vejo esse filme, eu penso assim, gente, aí no final tem a celebração dele. Agora eu sei o que é felicidade, essa cena. Agora eu tenho muita raiva dessa cena. Porque eu penso assim, gente, isso é heroísmo? Ou, na verdade, o que existe ali é uma sociedade tão absurda que exige que a gente passe por dificuldade o tempo inteiro para alguns conseguirem alguma coisa.
Então, é isso que às vezes me incomoda na narrativa do herói, inclusive do herói esportivo. Aí eu queria perguntar para o Ronaldo e para a Vanessa, o que vocês acham disso? Podem não achar nada, pode deixar tipo... Enfim. Vanessa quer responder primeiro? Não, fala você. Não, aí tem duas vertentes aí, né? Uma é uma coisa desses coaches modernos que você é responsável pelo seu fracasso, pelo seu sucesso. Né? O sucesso é ganhar dinheiro, não sei o que, sei lá. Né? Você não quer isso para a tua vida, né? Sei lá. E a questão do mérito, da meritocracia, né? Ah, olha, fulano conseguiu, por que você não pode conseguir também? Quando não é verdade, né? Tem um artigo muito legal do José Carlos Rodrigues, que é sobre a despedida do Pelé da seleção brasileira, acho que foi um jogo em 71, 72, sei lá. É o Rei e o Rito, e que ele fala que na figura do Pelé tinha essa história, né, carregada, né? Não importa se você é branco, se você é negro, se você é pobre ou rico, você um dia pode ser o Pelé, não sei o que. Então, não pode. É um ou outro. Né? Não pode. A outra, então, assim, tem uma questão aí que me incomoda muito, como a Lida falou. A outra, que aí dentro do esporte em si, está mudando isso um pouco no Brasil. Mas no Brasil, durante um bom tempo, a gente cultuava heróis sem nenhum esforço. Falar em esforço, você estaria desmerecendo a pessoa. O Ronaldo é bom de bola, ele é esforçado. Você está dizendo que eu não jogo nada. Ele é esforçado, ele não é bom de bola. Então, as pessoas já acreditam que o Romário, Deus apontou o dedo, ele mesmo fala, Romário, esse é o cara. Mas ele, para jogar em alto rendimento, ele treinou. Não significa que se eu treinasse com o Romário, ele ia ser o Romário. Ele tem alguma coisa que eu não tenho, que é o talento. Nem outros jogadores. A biografia do Zico é meio antagônica. O Zico o tempo todo falava em trabalho, esforço, determinação. Mas a gente cultua muito esses heróis, que eu chamaria heróis malandros, macunaímicos. Isso me incomoda um pouco, porque eu acho assim, esses atletas de alto rendimento, como a Lida falou, de fato, todos eles têm uma renúncia muito grande. A gente glamoriza muito a profissão de jogador de futebol. Eu não tenho esses dados, não, mas eu sei que a média dos atletas federados do Brasil, acho que não chega a 2 salários mínimos. Isso. É muito baixa. A gente pega sempre os atletas dos clubes da primeira divisão. Ah, eles ganham muito, glamoriza isso. Não é bem assim. Você tem, o que eu pergunto aí, eu não sei responder. O que estaria fazendo nesse momento? O que estariam fazendo os atletas, por exemplo, do Boa Vista, que disputaram o campeonato estadual? Não sei. É um contrato de 4 meses que eles fazem? Não sei. 4, 3 meses, sim. O que eles fazem o resto do ano? E, às vezes, vai se aposentar com 35 anos de idade e vai ter que ter uma outra profissão. Não sei se estudou, não sei o que ele vai fazer. Então, essa é a grande realidade. Então, a gente glamoriza essa coisa do mérito e tal, que não é bem verdade. Isso é um funil para algumas poucas pessoas. Mas dentro dessas pessoas, Leda, eu acho assim, aí eu valorizo o esforço dessas pessoas, sim. Por exemplo, você pega o Cristiano Ronaldo no início de carreira. Ele era meio bobão, que nem o Neymar. Figura para cá, tal. De repente, ele virou uma máquina de fazer gols. Se você olhar os gols de cabeça do Cristiano Ronaldo, aquela impulsão que ele tem, parado às vezes, eu acho que tanto o gol maior que o do Pelé, uma coisa impressionante, e mirando com o olho aberto, aquilo é fruto de muito treino. Não significa que se você botar, sei lá, fulano de tal, Obina, não sei Obina, coitado do Obina, qualquer outro jogador para treinar igual o Cristiano Ronaldo, vai ser o Cristiano Ronaldo. Mas talvez se o Neymar treinasse igual o Cristiano Ronaldo, ele poderia chegar perto do Cristiano Ronaldo. Eu acho que a minha interpretação do Neymar é que foi um garoto que muito jovem, renunciou uma série de coisas para virar um atleta de alto rendimento, tem que renunciar sim, e que aí ficou milionário muito cedo e que, com 20 e poucos anos, chutou o pau da barraca e quer viver a adolescência que ele não viveu. Mas, assim, dentro dessas pessoas que eu acho que são seres mais extraordinários, que é um funil, nem todo mundo vai conseguir ser, porque os coaches sempre falam essa coisa, né? Todo mundo consegue, eu não creio em talento, eu creio só em mérito. Tem uma conta que a gente tem que fazer entre mérito e talento e chances de oportunidade de vida, né? Quantas pessoas... Você pega assim, a trajetória do Vinícius Júnior, pegar do Pelé, mas tem outra, mas o Pelé, o Zé Carlos trabalha isso. Quantas pessoas nascem num berço pobre e vão jogar futebol cedo e vão virar o Pelé? Uma pessoa o Pelé. Chegou perto. Outro, 2, 5, vai contar nos dedos. Então, essa história não é verdadeira, essa história são histórias de exceção. Eles não são a regra, eles são as exceções à regra. Então, essa coisa
Uma vez eu vi um coach, eu pensei que fosse mentira isso, mas é verdade. Eu vi uma vez o Gregório do Vivier Sim, sim. fazendo uma crítica a uma mulher, um coach, dizendo que ela tinha falado que as pessoas que foram mortas no Holocausto é porque elas não reagiram a uma coisa Exatamente, assim. sim. Eu achei que ele estava exagerando. Meu filho me mostrou. Ela realmente diz isso. Diz isso. Uma Absurdo. coisa, caramba, é um absurdo, entendeu? Então a gente tem que também ponderar. Agora, dentro do universo desses jogadores que desceram várias barreiras e chegam ao time de primeira divisão, eu acredito que alguns que chegam na frente dos outros com talentos parecidos, o talento faz parte das coisas invisíveis, tá? O Marcel Moço fala que é o Mana, o Maná, tem até a revista Topologia, não sei se é Maná ou Mana, sabe? Mana. Já Mana, vi o Mana. vários... Mana, geralmente é mana. Mano, então é uma coisa assim que é de nascimento, tá? Alguém pode falar, é de vidas passadas, não importa. Aquela pessoa, um pianista, mas ele, para virar um pianista de altíssimo nível, ele vai ter que trabalhar muito aquele talento, senão ele vai ficar, tem talento, mas não fez nada com talento. Mas não quer dizer que se eu treinar que nem aquele cara, aquele que a Caleda deu exemplo, 18 horas por dia, vou ser aquele atleta. Não, eu não vou ser aquele atleta. Eu posso chegar melhor do que eu sou, mas não vou ser aquele cara, porque eu não tenho algo que ele já tinha de berço. Agora, também tem assim, sem desmerecer o talento do Chico Buarque, por exemplo. Não vou desmerecer em nenhum momento isso, tá? Mas vamos pensar. Olha o berço que ele nasceu. Pensa aí, Leda. Quem era o pai dele, que era o avô dele? Ele já falou isso, ele nasceu no meio de um monte de livros na biblioteca dele, entendeu? Um monte de intelectuais frequentando a casa do pai dele quando ele era pequeno, ele conviveu com um monte de intelectuais. Entendeu? Claro que ele é um gênio, um super compositor, né? Mas assim, teve uma coisa que o ajudou e que o impulsionou a investir naquilo. Entende? Não sei se eu respondi, Leda. Eu acho que está ficando muito longa essa aula, tá? Você acha? Mas chega na melhor parte, Ronaldo. Pois é, mas eu acho que mais de uma hora ninguém vai assistir, Tá não. bom, Ronaldo, tá bom. Mas deixa a Vanessa responder. Deixa. Bom, eu acho que, né, o Elau já falou tudo que tem para falar aí, mas eu acho que eu acrescentaria também sobre a questão, assim, de... São poucas pessoas que conseguem, sabe? São poucas pessoas que vêm de baixo e conseguem atingir, sabe, uma ascensão social, algum status, entendeu? Então, eu acho que é muito sorte, eu acho que é sorte. Eu acho que, para além do esforço, a pessoa tem que ter a sorte de ter aquela oportunidade, entendeu? Também, Não isso é basta só a verdade. pessoa ter esforço, porque esforço acho que todo mundo tem, sabe? Sim. Esforço todo mundo quer vencer na vida, mas às vezes falta oportunidade, falta sorte, Muito bom. entendeu? São raríssimas pessoas. E tem um funil mesmo, tem um funil. Pois é. E eu acho que essa questão da meritocracia que muitas pessoas falam, né? Ah, basta você querer que você consegue. Eu acho que não. Eu acho que a meritocracia, eu acho que ela só existiria se todo mundo tivesse a mesma oportunidade, sabe? Aí sim, você poderia falar sobre meritocracia. Se eu e você temos a mesma oportunidade, né, que vença ali o melhor. Mas não existe isso, sabe? É desigual. Então a gente não pode falar sobre meritocracia e falar, pô, aquele cara ali conseguiu aquilo porque ele se esforçou. Não. Ele se esforçou sim, mas ele teve aquela oportunidade para chegar onde ele chegou. Sim. Muito bom. Uau! Muito bom. Terminamos a Fechou aula de bem. maneira belíssima, Vanessa. Então vai lá, termina, né, Leda? Terminamos. Então, Desgrava aí. aguardem a próxima aula. Obrigada, Ronaldo. Obrigada, Vanessa, pela companhia. Obrigado, Vanessa. Obrigado. Fiquem bem, se cuidem. Tá bom? A gente se vê em breve.